Bom, vou passar para o próximo, porque senão acho que não vai dar tempo de ver tudo que eu quero ver com vocês. O próximo é o Felicidade Clandestina, que já é os contos maduros, né, lá 1971, já é a grande Clarice Lispector, né, 25 contos. O Felicidade Clandestina é um dos contos mais conhecidos, é aquele da menina que lê Monteiro Lobato, acho que todos vocês, se não leram, já ouviram falar, não vou falar dele. O Ovo e a Galinha é um conto muito interessante, porque a Clarice foi convidada para ser madrinha de uma reunião de bruxas nos Estados Unidos. E ela vai, ok, eu vou, você é a madrinha dessas bruxas, é isso, uma reunião de bruxas, e ela é convidada para ser madrinha. E ela lê este conto, o Ovo e a Galinha, como a sua palestra, né, de abertura como madrinha, né? Qual é outro que eu acho que é bastante conhecido? A Quinta História, eu acho que é bastante conhecido. Ela vê uma barata subindo pelo azulejo da cozinha e a narradora conta a mesma situação em 5 perspectivas diferentes. É muito interessante este conto para trabalhar essa perspectiva da escritura. Aliás, isso é interessantíssimo na Clarice inteira, né? Essa perspectiva da escritura é muito interessante. E eu escolhi para falar para vocês nos Desastres de Sofia, que também é sobre escritura, tá? Os Desastres de Sofia, daí eu acho que já pode pôr a próxima lâmina, Vicente, que eu acho que já é um pedaço, uma certa... isso, já é um certo ponto do conto. A Sofia é uma menina, ela é rebelde em sala de aula, ela é menina mesmo, ela tem uns 12 anos, ela não tem mãe, ela é criada pelo pai e uma empregada super presente, e ela é rebelde e tal, mas ela adora escrever, ela gosta muito de escrever, e ela tem aulas com esse professor de redação, de língua portuguesa, né? E ela acha ele desprezível, ela descreve ele muito desprezível, e ela faz aquele tipo de jogo em sala de aula de ficar rindo dele, e de ficar diminuindo a figura dele, enfim, né? Aí ele pede uma tarefa em sala de aula, ele conta uma fábula do homem que viajou o mundo inteiro à procura de um tesouro, e não achou, voltou para casa, e aí resolveu fazer uma arrumação na casa e descobriu o tesouro em casa, né? É essa a fábula. E aí ele diz, escrevam com suas palavras alguma coisa sobre esta fábula. E ela diz, eu só sabia escrever com minhas palavras mesmo. E ela diz, era o período antes do recreio, né? Então, eu vou escrever qualquer coisa, porque eu quero mais sair para o recreio correndo e tal. E ela escreveu a redação, correndo com as próprias palavras, como ela mesma disse, que ela só sabia escrever com as próprias palavras. E ela daí ela termina antes, entrega para ele, assim, e sai pro recreio sozinha, e correndo, e aquela coisa de criança, assim, né, no pátio, enfim. Né? Daí, aos poucos, os colegas foram terminando a tarefa, e chegam junto com ela e tal, e aí ela, pelas tantas, ela lembra que esqueceu alguma coisa na sala de aula, e volta para a sala de aula para pegar esta coisa. E aí ela encontra o professor, ela entra estabanada na sala de aula e o professor está na sua mesa corrigindo as redações que ele tinha acabado de solicitar aos alunos. E aí ela entra estabanada e tal, e quando ela chega no fundo, que ela pega o que ela tinha que pegar na sua mochila, aí ela se vira e ela vê que ele está lá e está olhando para ela. E era a primeira vez que eles estavam sozinhos, e ela mesma disse que ela, até então, ela sempre tinha
o escudo, né, da turma que ria das piadinhas dela e tal. Só que ali naquele momento desarma-se tudo e ela está sozinha diante dele. E é esse momento que nós vamos ler juntos, tá? Pela primeira vez, eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha afoiteza provocava. Tentei sorrir, sentindo que o sangue me sumia do rosto. Uma gota de suor correu-me pela testa. Ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim. Vocês conseguem enxergar agora a cena, né? É linda a cena. Mas se a pata era suave, tolhia-me toda, como a de um gato que sem pressa prende o rabo do rato. A gota de suor foi descendo pelo nariz e pela boca, dividindo ao meio o meu sorriso. Apenas isso. Sem uma expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a costear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda a meu sorriso, único traço de um rosto que já perdera os contornos. Nunca havia percebido, é um enorme parágrafo, é o seguinte, Vicente. Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula. Só agora, ao lento passo do medo, eu via o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então como eram austeras e altas as paredes. E duras. Eu sentia a parede dura na palma da mão. Um pesadelo, do qual sorrir fazia parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta. De onde eu correria? Ai, como eu correria! A me refugiar no meio dos meus iguais, as crianças. Além de me concentrar no sorriso, meu zelo minucioso era o de não fazer barulho nos pés, e assim eu aderia à natureza íntima de um perigo do qual tudo mais eu desconhecia. Foi num arrepio que me adivinhei de repente como num espelho. Uma coisa úmida se encostando à parede, avançando devagar na ponta dos pés e com um sorriso cada vez mais intenso. Meu sorriso cristalizava a sala em silêncio e mesmo os ruídos que vinham do parque escorriam pelo lado de fora do silêncio. Cheguei finalmente à porta. E o coração, imprudente, pôs a bater alto demais, sob o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. E aí, ela ouve o nome dela, o professor chama o nome dela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é esta cena que eu acho genial, a forma como este mundo interior, toda a percepção interior, todo aquele medo, aquela angústia, aquela sensação de se sentir diminuída, de estar num mundo todo contra ela, na cabecinha dela, era como se tudo estivesse contra ela, tudo isso toma proporções físicas. A parede é imensa, tudo é austero, a parede é áspera, o silêncio chega a tomar forma, os gritos batem no silêncio e escorrem. Nada. É como, imagina, e a cena em si deve ter durado, o quê? 2, 3 segundos, não é mesmo? Se a gente vai reproduzir essa cena. No entanto, a descrição é do mundo interior, e é isso que é essa perspectiva íntima, né, da personagem, e como essa perspectiva íntima da menina que está diante desse professor e se sente ameaçada pela simples presença, ele só está olhando para ela, um olhar que é uma pata macia sobre ela, a gente consegue enxergar, né, aquele olhar que fulmina e fuzila. Ela está se sentindo assim. E aí, o que a narração faz, a descrição faz? A descrição coloca no ambiente externo,
na parte física, espacial, aquilo que a personagem está sentindo. Então, a perspectiva íntima da personagem é que molda o exterior. A sala nunca mudou de dimensões, nem de altura, nem nada. A parede sempre foi daquele jeito, não é mesmo? Mas naquele momento que ela acha que o mundo todo está hostil a ela, ela vai enxergar tudo isso como algo que lhe arrebata, que lhe sufoca, né? E ela se sente pequenininha, miudinha. Ele a chama e ele elogia muito a redação, que ele tinha adorado a redação, e aquilo para ela é uma surpresa, porque ela estava se sentindo diminuída, menor, né, e ameaçada, e ele vem e faz um grande elogio, dizendo que ela escreve muito bem, que a redação dela estava magnífica, e aquilo desconcerta, né, na verdade desconcerta, e aí ela não sabe o que dizer, sai correndo para o pátio, com os seus iguais, as crianças, né, sem se sentir ameaçada, ela se sente num ambiente acolhida, né, enfim, aí depois a gente fica sabendo por que ela escreve aquilo, ela já é uma mulher madura, escritora, então, aí tem um jogo, né, o quanto aquele momento e aquelas palavras do professor, na verdade, foram reveladoras daquilo que seria no futuro a profissão dela, né, aquilo que ela escolheria para seguir. E aí ela resolve contar essa história porque ela fica sabendo que esse professor morreu, já estou dando spoiler, né? Fica sabendo que esse professor morreu e ela resolve, então, contar essa história e eu acho uma linda... esse conto, acho que tem duas coisas, no mínimo, duas coisas geniais, né? Essa ideia da figura do professor, né? O quanto pode ser inspiradora, mesmo ela rejeitando aquilo, ela acaba acolhendo, né, aquele elogio que ele faz à escrita dela, e o segundo aspecto, no mínimo, né, que eu queria chamar a atenção, é isso, né, de ser um conto que se estabelece como um diálogo com a própria noção de escritura, porque ela muitas vezes fala sobre isso, né, sobre escrever, ela é uma escritora.